inclusive o jogo contra o Bangu, que é mando do Bangu. O Bangu aceitou vender esse mando de campo. E o BAP deu uma entrevista ontem dizendo que isso é para também dar aos torcedores de fora do Rio, que são 80% dos torcedores do Flamengo, a possibilidade de ver de perto o time do Flamengo em campo. E aí, segundo ele próprio, tô trazendo a informação, Zinho. Segundo ele próprio, Zinho, a estratégia, a logística e tal, ela tá toda montada para que isso não prejudique os atletas. O espetáculo vai ser prejudicado, aí não tem como, né? O Carioca, do ponto de vista de ser campeonato estadual, tá prejudicado, mas ele criou uma logística ali para não prejudicar os atletas, o desempenho, o sono, enfim. Eu gosto muito desse jogo da semântica. Que é o interpretação de texto. Jogo da palavra, da interpretação de texto. Porque não tem campeonato brasileiro? Tem. Não tem Copa do Brasil? Tem. Ah, dá para jogar fora do Rio? Mas Entendi. aí é como visitante, né? Não é como mandante. Mas como o Flamengo joga sempre como mandante quando joga fora do Rio. Porque sempre a torcida maior é do Flamengo. Não, mas qual? Aí depende da divisão do estádio, de porcentagem de ingresso. Se não for em São Paulo, porque em São Paulo tem uma redução, uma carga reduzida, o Flamengo... eu gosto muito desse jogo de palavras, eu acho muito interessante essa verbalização. O jogo verbal se transforma muito diferente do que é o jogo dentro de campo. Claro. A verbalização do jogo é muito diferente do melão rolando. A bola está rolando ali. Agora, a verbalização do entorno do futebol, isso é muito legal. Eu gosto muito porque cada um tem um jeito, né? Porque cada um vê de uma forma e cada um enxerga de outra forma. Porque tem gente que vê e tem gente que enxerga. Essa é uma diferença muito grande. Ver e enxergar. Poucos enxergam, muitos veem, mas poucos enxergam. Então, como é que o jogador não vai ser... Não, vamos fazer o jogo vai ser lá em Pindamonhangaba. Mas, gente... Tem jogo dá para ir para Pinda? Tem jogo dá para ir para Pinda? A Pinda tem uma base lá, dá para ir, a gente consegue ir, é tudo legal, vamos naquele avião bacanão, entendeu? Como é que é? Vai tudo bonito. Estou dizendo o seguinte, que não adianta dizer que o jogador não vai sentir porque vai jogar tudo fora de casa. É claro que o cara vai sentir. Pergunta pro Zinho, pré-temporada, os caras voltam para treinar, fazem aquele monte de exame, porque, primeiro, tem um monte de jogador, 99% dos jogadores... medo de avião é 99,9. Medo de agulha para tirar sangue, tomar injeção, é 99,5. Pergunta pro Zinho se é verdade ou não é, Zinho? Tem cara que tem 2 metros de altura. Você não tem medo de avião? Até hoje. Hã? Tem? Pô, claro que tem. Eu achei que não tinha. Então, o cara já vai tomar... O pessoal da nossa produção aí sofre comigo. Pergunta pra eles. Coitado deles. Não sabia disso, não. E já vai o meu agradecimento, tá? Todos os produtores nossos da ESPN, muito obrigado pela paciência e pelo carinho comigo. Mas eu sou chato mesmo. É assento, é local, eu conheço todas as aeronaves, todos os modelos, todos os assentos, tudo. O Zinho bate o olho no avião que vai, por exemplo, pra Colômbia, um jogo na Colômbia. Ele bate o olho no avião e fala... Esse avião, eu vou. Esse dá pra ir. Eu não vou. Esse é pequeno demais. Mas escolher o assento, já eu bate fiquei curiosa, né? Porque se cai o avião, o assento que você tá não faz. Não, mas é o seguinte, cada um tem um jeito. Não, mas não é disso. Não é disso, é conforto também. Conforto. Então tá, aí tudo bem. É assim, onde ele se sente melhor. Futebol, Pascoal. Então, porque é o seguinte, essa coisa de dizer que o jogador... Não, porque vamos maximizar para que o jogador não se sinta desconfortável. Olha o jogo da verbalização, como é bonito. Então, claro que o cara vai se sentir desconfortável, que vai com a perninha curtinha naquele tranco daquele avião pequeno, que agora o avião não tem mais espaço. É uma cadeira em cima da outra, até voo internacional. O Flamengo tem você avião vai encaixadinho, fretado, ali, né? Então... você não consegue se mexer. Agora, só uma coisa, não é o campeonato inteiro, tá? A gente está falando das 5 primeiras rodadas, quando ainda é o time que não é considerado o principal, vai estar jogando, porque o time principal vai estar fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Acho muito legal você fazer uma pré-temporada num centro de treinamento que lhe dê todas as condições. Acho muito interessante. Acho que tudo é negócio. Tudo é negócio. O atual presidente do Flamengo reclamou... Aí você falou a palavra. Tudo é negócio. Falou a palavra. Tudo é aqui, assim, ó. É aqui, ó. O ideal, já que vai começar com o time principal, fica treinando aqui, pô. No CT. O centro de treinamento do Flamengo é melhor do que o que ele vai treinar lá nos Estados Unidos. É negócio. Aí você falou. Tudo é negócio. Não, tudo é... Quando foi dar a camisa... Quando o ex-presidente, assodadamente, afobadamente, dá a camisa 10... para o Georgian de Arrascaeta, isso poderia ter sido feito de uma outra forma, você
criar uma expectativa, para vender a camisa com um nome tão importante como é o do Arrascaeta, mas foi tudo feito aos trupicões. Porque além do negócio tem o marketing, né? Quando você sai ali, é interessante isso, você dizer, aí, eu dei a camisa 10. Mas O último ato, terminar com um ato que traz popularidade. Ele tinha um candidato favorito, então. Escuta, como é que isso aconteceu? Foi o Pascoal? O quê? Que levou a conversa para esse lado? É porque a gente estava falando de favoritismo e Então, importância do Carioca. Como é que a gente está falando só de Flamengo? agora Isso aconteceu. O favoritismo, para mim, já está estabelecido. O favorito do Campeonato Carioca é o Clube de Regatas do Flamengo. Ponto. Tá. Tem certeza Cebolinha disso? nem viajou, hein? Cebolinha ficou... Tá acabando de tratar a lesão, assim como o Pedro, assim como para a ele se ele Vinha. concordava comigo. Se você concorda que a pressão hoje, o Zinho falou que tá em cima do Vasco também. Vou te dar a fila aqui para você desenvolver seu raciocínio. A fila do Carioca é assim. Qual é? O Flamengo não ganha 1 ano, que foi campeão do ano passado. O Fluminense não ganha 2 anos, foi campeão do ano anterior. O Botafogo não vence há 7 anos o Carioca e o Vasco não vence há 9 anos o Carioca. Então, a minha tendência é a gente tem que entender o momento de cada um, certo? O momento do Flamengo e do Botafogo, esse momento é muito diferente do Fluminense e é muito desconectado dos dois. Os dois primeiros, nesse quadrinho que você está vendo, os dois primeiros estão muito desconectados. E a gente está falando como clube, mais do que como time, né? Como clube mesmo, né? Os dois são desconectados dos dois que vêm depois. Um tentou uma SAF e a coisa não deu certo, que é o Vasco, e o outro que tenta uma SAF desesperadamente, que o presidente toda hora fala que está precisando de uma SAF para dar uma mão. Então, são situações diferentes. O Fluminense praticamente desmontou o time e agora está montando um outro time. O Vasco está tentando, com um treinador, dar um modelo de jogo e acho que o Carille consegue enxergar isso, pelo menos na última entrevista ele falou isso, dele entender qual é o formato de jogo, como é que o Vasco joga, o formato. Eu estou entendendo como é que o Carille está vendo o Vasco da Gama. Agora, claro que o Vasco da Gama... eu acho que a torcida do Vasco entende o momento do Vasco da Gama. Entende que o time há pouco tempo estava jogando Série B de Campeonato Brasileiro, está se recuperando. Eu acho que é muito disso da torcida, porque se o Flamengo ganhar mais um Campeonato Carioca, não muda nada no dia a dia do Flamengo. Se o Botafogo ganhar o Campeonato Carioca, ainda que esteja na fila, que a nossa nobre apresentadora nos informou, também não muda a vida do Botafogo. 7 anos. Também não muda a vida do Botafogo. Se o Fluminense ganhar o Campeonato Carioca, não vai mudar a vida do Fluminense como instituição. Se o Vasco ganhar o Campeonato Carioca, também não muda a vida, porque hoje, infelizmente, ganhar o Campeonato Estadual para um clube grande de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul é um pouco diferente. Tem o Internacional querendo ganhar há muito tempo. Mas não muda a vida de ninguém. Não, pode o Internacional não tem problema lá, porque o Grêmio pode ser... Então, lá um pouco diferente. Olha a frase do Muricy. Se o Vasco ganhar o Campeonato Carioca, não muda a vida do Vasco, não salva a temporada do Vasco, mas dá, pelo menos naquele momento, uma sensação para o torcedor, uma elevação de autoestima, um sentimento para o torcedor, que naquele momento é algo que é muito importante. E a favor do Vasco é a presença de um cara no... Cada um vê de uma forma e cada um enxerga de outra forma. Porque tem gente que vê e tem gente que enxerga. Essa é uma diferença muito grande. Ver e enxergar. Poucos enxergam, muitos veem, mas poucos enxergam. Então, como é que o jogador não vai dizer, não, vamos fazer o jogo vai ser lá em Pindamonhangaba. Mas, gente... Porque, beleza, é mais importante para o Vasco como título, mas não chega não o Flamengo para ver o peso que tem para começar o anozinho. Não, a minha fala final foi que eu acho dos treinadores... O que é menos pressionado se não ganhar o título é o Felipe Luiz. Eu acho que ele está mais consolidado no trabalho do Flamengo. E mesmo porque o diretor que chegou falou. Né? Foi ele que falou, não foi? Eu que escolhi, eu que olhei tudo que ele estava fazendo e ele é o meu treinador, se a coisa não der certo, a culpa é minha. Então se ele tirar o Felipe Luiz, ele vai sair junto. Então assim, eu não acredito nisso. Se o Flamengo não ganhar o Carioca, o Felipe Luiz vai ser demitido. A não ser que vai jogar quando tiver os titulares, todo mundo. Quando o campeonato começar de verdade, todos utilizando o seu time principal, aí a cobrança começa. De chegar na final, né?
Quando chegar ali a semifinal, tá os 4 grandes envolvidos, se estiverem, se não tiver nenhuma surpresa, como no ano passado teve o Nova Iguaçu que chegou à final. Inclusive eliminando o Vasco em 2 jogos no Maracanã. 2 jogos com a maior parte da torcida, o estádio todo do Vasco. E o Nova Iguaçu, brilhantemente, foi a final. Então, assim, eu digo nesse sentido, quando tiver à disposição, a pressão, aí aumenta, a cobrança vem. O campeonato não vale nada, o regional. Mas aí já é a rivalidade, os times principais jogando, o torcedor se envolve mais, o Maracanã enche, lota, então você já quer ganhar título, conquistar. Quem ganhar vai comemorar, vai ser bom para todo mundo. Qualquer um deles que vença vai comemorar muito. Concordo com o Zupac. Esse título é fundamental para a temporada toda. Não. Vai ser mais um título para a galeria, que é enorme, desses grandes clubes do Rio de Janeiro. Agora, eu acho que treinadores são mais pressionados se eles perderem o campeonato, infelizmente. E aí eu coloquei o Felipe Luiz como o menos. Não é que não vai ser pressionado, mas o menos. Porque o do Botafogo vai chegar com o peso de assumir um time campeão, substituindo um cara que foi muito bem. O do Fluminense não é unanimidade e o do Vasco chegou agora com essa pressão. Lembrando que o Mano Menezes foi demitido do Corinthians ano passado no Campeonato Paulista. Não resistiu ao Campeonato Paulista. Durante o Campeonato Paulista? Perdeu pro Novo Horizontino. Acabou? Acho que perdeu 5 jogos seguidos ou 4 jogos seguidos, perdeu pro Novo Horizontino em casa, goodbye, foi embora. E o Botafogo jogou no passado... chegou o Tonhão da Fiel. E o Botafogo jogou no passado com o técnico interino, porque o Arthur Jorge chegou depois do Campeonato Estadual. E a torcida ficou na bronca porque o time nem na final chegou. Mas a gente não sabe quando que o técnico do Botafogo vai chegar, porque o Texas falou que não tem pressa. Talvez não chegue nem pro estadual. Sem pressa, sem pressa. Ele disse que não tem pressa. Por isso que eu acho que a grande surpresa, para mim, seria uma grande surpresa. Olha que eu vou falar uma coisa, um time que é gigantesco e é um dos que eu tenho mais respeito, que é o Vasco da Gama. Para mim seria uma grande surpresa eu ver o Vasco na final do Campeonato Carioca. Para mim será uma grande surpresa. Se eu encontrar o Vasco na final do Campeonato Carioca, eu vou aplaudir, sair da cadeira, eu vou aplaudir de pé. Para o Vasco chegar na final é muito complicado, gente. O Vasco está montando o time. Ali atrás de você, ó. Olha lá. Tá gravando. Pode gravar, sim, pode gravar. Se o Vasco chegar na final, pode anotar. Se o Vasco chegar na final do Campeonato Carioca, eu falo por mim, o Zinho fala por ele, cada um fala por si. Eu, como diria aquele amigo meu do Zupac, eu se fiz por si próprio. É o livro que ele escreveu. Eu não é? É verdade. Então, olha aqui. Eu, se encontrar o Vasco na final do campeonato, vou ficar muito surpreso. Você pensa que esse cara não existiu? Ele existiu. Você não se preocupa não, que o Zinho não precisa nem gravar. A torcida do Vasco vai dar conta de resgatar isso aí, se por acaso o Vasco chegar. Eu tenho uma dúvida. Eu me senti surpreso. O negócio aqui é desse jeito. Eu tenho uma dúvida. Deixa eu dar uma olhada. Foram campeões da Libertadores. Inclusive, é legal para o próprio torcedor ter contato com esses meninos em jogos mais relevantes do que uma copinha, por exemplo, né? E para isso é muito legal ver essa molecada jogando. Olha a lista aí, ó. Mas a lista é grande, né? A gente botou o campinho do Botafogo e do Vasco, porque jogam amanhã, então já tem uma previsão de time. Tem o Lohan, tem o Pablo, tem o Cleiton, super zagueiro. Tem o Pablo, que é o zagueiro experiente que ficou, porque pra mim é um indício de que o Flamengo vai avaliar o desempenho dele. Agora, por melhor que tenha ido esse time na Libertadores Sub-20, tem ali os campeões, e aí, só uma informação, o Carbone, que é o zagueiro de 19 anos, vai fazer 20 agora no final do mês, ele foi integrado ao grupo que viajou para os Estados Unidos. Ele ficaria para a disputa do Carioca, mas aparentemente na fila de time titular, ele pula à frente do Cleiton, que está ali nos relacionados para o Campeonato Carioca. Bastante, a pedido do Tite, ele já tinha feito a pré-temporada do ano passado, o Carbone, mas não chegou a jogar. O Cleiton jogou e está ficando para o Carioca. O interessante é que a enorme maioria desses meninos passou pelas mãos do Felipe Luiz. Claro. Né? Então tem esse ponto de observação. Para eles, para os meninos, quem conseguir se destacar um pouco mais, talvez pule alguma coisa na fila pelo conhecimento prévio que o Felipe já tem deles. Né? Tem alguns jogadores que são... por exemplo, eu gosto muito do Felipe Tereza. É bom jogador. Eu acho que é um jogador que tem um grande poder de definição. Chola é um jogador que a torcida quer ver mais há bastante tempo, pediu bastante no passado. O Lohan tá lá, já teve uma o Lohan passagem. ficou também. Subir e desceu, aquela história do Lohan. E aí, Zinho, dá pra cobrar igual o Pascoal quer?
Eu continuo com a mesma opinião, né? Para todos os times, os 4 grandes que não vão começar com o time principal. Vai colocar uma garotada para dar uma rodagem, para dar maturidade. O Flamengo, até um pouco mais aí, tem jogadores que jogaram mais, né? Tem aquela coisa da gente analisar o Pablo, o zagueiro, né? Uma grande possibilidade, até como o Flamengo perdeu ou vendeu um zagueiro, não renovou com outro, então observar o Pablo. O Campeonato Carioca é uma grande oportunidade, porque vai ter confronto com a rapaziada ali, a molecada rápida, de velocidade. Mas assim, para mim, assim, não é a mesma cobrança por um título, por um resultado, que o time principal. Tem que ter seriedade, e os garotos vão ter. É uma grande oportunidade para todos eles, de todos os times. Vai estar jogando no time principal, vai ter visibilidade. O torcedor, né, vai comparecer, porque o torcedor está querendo bola, está querendo jogo, e é a camisa do clube dele. Mas a pressão é diferente em cima dessa garotada do que dos principais, é claro. Sem dúvida tem. Assim, o Vasco começa com esse time também mesclado, mas mesclado que eu digo é da garotada da base, e alguns poucos, e que não jogaram tanto. Como o Botafogo, no time né? principal. Tem o Patrick e o Matheus. Vai pegar um Nova Iguaçu, que tem mudanças, bastante mudanças, né? Mantém ali o Carlos Vitor, que está no livro dos recordes, o Carlos Vitor, né? Porque ele trabalhou no Nova Iguaçu a vida dele toda, muito competente, um cara muito sério, um cara que levou o Nova Iguaçu a final do campeonato, vinha fazendo uma campanha muito boa também na Série D, então é um baita de um profissional com a comissão técnica. O trabalho do Nova Iguaçu é muito sério, é muito correto, é muito ajustado, né? Então por isso mesmo não manteve todo aquele time que chegou à final. Sim. Tem alguns atletas ainda remanescentes, mas se você pegar no número total dos titulares, é bem menos, metade. Então, assim, uma nova equipe, também uma nova montagem, mas tem uma base de trabalho, e eu acho até o Nova Iguaçu, para esse jogo, favorito ao Vasco, mesmo sendo em São Januário. Então, por isso que eu digo assim, eu não vejo uma cobrança em cima dos garotos do Vasco, porque vai pegar o atual vice-campeão com uma base muito bem estruturada, com uma comissão técnica competente. É um jogo complicado para essa molecada do Vasco. Não é fácil, não. Deixa eu fazer o seguinte, Vini, vamos inverter aqui um negócio. Eu quero ver a tela dos jogos. Fala, Pascoal. Ele não vai estar no banco nem do Vasco da Gama, é o Ramon que vai ser o treinador, né? É o Ramon. Então, o Felipe também está nos Estados Unidos, o Botafogo nem treinador tem ainda anunciado. Por isso que eu não tiro o peso, não. Deveria, Pascoal. Se o Vasco perder para o Nova Iguaçu, você acha que a torcida vai estar felizona na arquibancada, vai estar sorrindo. Legal, perdeu, mas está